Graças e paz, queridos, estamos aqui nessa manhã de domingo para juntos, termos a nossa aula da Escola Dominical. E nessa primeira aula, nessa nova plataforma, estaremos com o nosso professor Daniel Hildson. Ele vai estar aqui juntinho com a gente. E queria lembrar que todos os domingos, a partir das 8h30, nós estaremos com a nossa aula interativa. E no final da aula, você não precisa mudar o canal para procurar o canal da live, não. Vai ser tudo no canal da live. Começando de 8h30, assim que terminar a aula da Escola Bíblica Dominical, começa o culto nesse mesmo canal. Então, nesse momento, nós vamos orar pelo professor Daniel Hildson, e estará dando continuidade, e estará iniciando a aula, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar, ó Deus eterno, pela oportunidade que nos concede de termos essa retomada, Deus, e nesta manhã está junto com o professor Daniel Hildson, ó Pai, que estará ministrando essa aula. Que tudo seja feito para a glória e honra do Teu nome, que Teu Espírito traga o entendimento para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para toda a igreja, amém? É motivo de alegria nós estarmos aqui na primeira aula da Escola Bíblica Dominical, da lição, nesse tempo aí de pandemia. Então, alguns estão aqui presentes na igreja e outros estão assistindo aí nas suas residências, pelos aplicativos, pela live. Então, o tema de hoje, retomando a lição, é a lição 6, o qual o tema Arão, porta-voz de Deus. Então, assim, a superintendência da igreja teve essa preocupação de fazer a retomada do estudo das lições para que a igreja possa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, o nosso versículo-chave, ele vai estar em 1 Pedro 2,9. Então, nós vamos ler 1 Pedro 2,9, e nós vamos orar agradecendo a palavra, e nós vamos acompanhar os tópicos da lição, para que nós possamos aprendermos junto. E desde já nós já queremos agradecer à superintendência pelo convite, que tudo seja para a honra e glória de Jesus, e pela escolha da revista, que pessoas como nós. Então, essa revista aí, ela trata, como os irmãos já viram nas 5 lições primeiras, que vai mostrar os personagens da Bíblia, e nós vamos poder encontrar neles tanto virtudes como defeitos. E aí nós vamos identificarmos na nossa vida pessoal o que precisamos aperfeiçoar e o que precisamos melhorar. Amém? Então nós aí já vamos ler aí, está escrito aí, a superintendência encaminhou para os professores, que também deve ter encaminhado aí para os alunos, uma cópia, via WhatsApp, através desse recurso do WhatsApp, da revista, que o aluno ele pode estudar em casa e fazer o seu devocional com a leitura diária. Então diz assim a palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Então nós vamos orar nesse instante para nós podermos acompanhar cada tópico. Oremos. Pai eterno, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade da palavra que foi lida, que teu espírito de revelação e sabedoria, ó Deus, possa aplicar poderosamente essa palavra, ó Deus, na nossa vida, no nosso ser, ó Deus, no nosso cotidiano, Senhor. Que possamos ser testemunhas, ó Deus, praticando a tua palavra onde nós formos. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, nós vamos ver aqui, como está aqui o tema, da lição, Arão, porta-voz de Deus. O que é que nós vamos identificar hoje nessa lição? Nós vamos estudar sobre Arão, o sumo sacerdote do Senhor. Nós vamos ver os pontos negativos e os pontos positivos na vida do nosso irmão Arão, e nós vamos tirar isso aí como lição, como exemplo para a nossa vida, para que nós possamos fazer uma reflexão
interior e nós vermos o que agrada e o que não agrada a Deus. Nós louvamos a Deus que nós temos o Antigo Testamento como testemunho daquilo que se passou na intimidade dos antigos com o Senhor. E através dos erros e dos aprendizados dele, nós possamos trazer isso para a nossa vida e evitar alguns constrangimentos através dos erros dos outros, né? Então, o alvo dessa lição, mostrar que nenhum crente está isento de quedas espirituais. Não é suficiente conhecer a palavra de Deus intelectualmente. Ela tem que estar gravada no coração e ser colocada em prática no dia a dia. Então, a espiritualidade, ela não vem através só do conhecimento intelectual. Senão se faria um curso de teologia e aí se tinha maior intimidade com Deus. Mas essa intimidade, ela é uma prática constante de oração, leitura da palavra, de testemunho, não é? Sabendo que não existe nenhum supercrente, como nós observamos aqui o alvo da lição. Não existe supercrente. Nós temos que andar constantemente na dependência do Senhor Jesus. Porque Ele sim, Ele é o forte, Ele é o braço forte, Ele é o Todo-Poderoso. Nós apenas somos servos, somos pequenos e limitados. E aí temos que andar na dependência dEle. E nós vamos aprender aqui, né, o que seremos capazes nessa lição. Conhecer a história de Arão, seus sucessos e suas fraquezas. Desejar comunhão com o único Deus. Ajudar os irmãos no desempenho das suas atividades ministeriais. Andar com Deus e somente a Ele prestar culto. Amém? Então, nós, dentro desse desempenho esperado da lição, muitas vezes nós não somos chamados para fazer, mas nós somos chamados para ajudar alguém a fazer. E nesse ajudar alguém a fazer, a gente não pode querer fazer além daquilo que Deus determinou na nossa vida. Então nós vamos ver isso na lição. E aí é onde foi a queda de Arão, o erro dele, né? Então, Arão era filho primogênito de Arão e Joquebede, irmão de Miriam e Moisés. Ele era o mais velho, Moisés era o caçula, né? Eles nasceram lá no Egito, né? Mas eles não eram egípcios. Eles nasceram lá como estrangeiro, porque o povo de Israel, naquela época eles não foram lá pedir socorro lá a José, e aí eles passaram lá um bocado de tempo, e o povo se multiplicou, e chegou o dia da saída deles. Então, eles nasceram lá em terras egípcias, mas a sua etnia, a sua cultura, o seu chamamento espiritual é hebreu, né? Mas, como uma família temente a Deus, os pais deles ensinaram a ele desde pequeno a temer ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Israel, o Deus de Jacó. Então, nós vemos aí que eles conheciam a palavra, tanto que quando eles saíram do Egito, eles cumpriram o pedido de José. José disse, olha, um dia Deus vai visitar vocês. E quando Deus visitar vocês, vocês vão levar os meus ossos daqui. Então José morreu com a certeza do cumprimento da palavra de Deus, que Deus iria dar a terra prometida para eles. Então, mesmo que nós não viemos ver algumas coisas, mas a promessa de Deus, ela tem que estar guardada no nosso coração para futuras gerações. E a gente tem que passar para essa geração, né, o nosso conhecimento da palavra. E aí, quando eles saíram lá do Egito, né, para a terra prometida, eles levaram os ossos de José. E o que nós, né, podemos ver é que Arão e sua família, sofrendo no Egito, sem liberdade de direitos, deve ter esperado com ansiedade o cumprimento dessa promessa de Deus e se perguntado, de que maneira Deus vai nos libertar? Talvez, nessa manhã, você esteja perguntando, Senhor, como é que o Senhor vai dar esse livramento? Como é que o Senhor vai resolver esse meu problema? Não fique pensando nisso. Como Ele vai fazer? O importante é que você guarde a sua fé, que Ele, de acordo com a soberania dEle,
Ele vai fazer do modo dele. Você apenas tem que confiar que Deus está no controle da tua vida. É impressionante como os 3 filhos de Arão e Joquebede, um casal humilde, se tornaram líderes do povo de Israel. Especialmente Arão e Moisés foram usados para conduzir o povo de Israel da escravidão do Egito até a terra prometida. Então nós vamos começar, meu amado, né? A revista aqui, ela faz uma provocação de quê? De pessoas que a revista aqui, ela faz uma provocação de nós nos lembrarmos de pessoas que tinham um chamado para fazer a obra de Deus, né? E durante o seu trajetório, elas se perderam, elas começaram bem, né? E não terminaram tão bem como deveria. Não sei se a soberba subiu ao seu coração, ou se a pessoa esqueceu das promessas. E a lição aqui faz essa provocação de nós nos lembrarmos de algumas pessoas que começaram bem diante do Senhor e tiveram algumas quedas. Aí a lição aqui, ela pede para que a gente possa ver algumas pessoas que estão inseridas na Bíblia e pessoas que nós conhecemos, né? Então, assim, eu lembrei de Saul, né? Saul, ele foi convidado, foi chamado para ser o primeiro rei de Israel. Ele começou bem, Deus deu muita vitória a ele, ganhou, reconquistou as terras dos seus inimigos, principalmente dos filisteus, mas no meio do caminho, Saul se preocupou mais com o que o povo pensava a respeito dele. E é isso que a gente vai ver nesse estudo aqui sobre Arão. Saul se preocupou mais com o que o povo estava pensando a respeito dele do que Deus estava pensando a respeito de Saul. E aí ele foi sacrificar. Samuel disse, você fez errado, né? Então, outro também foi o rei Urias. Aí ele fez um governo muito bom, mas um dia ele entrou no templo para queimar o incenso. E ele foi advertido, não faça isso. Mas ele também foi e desobedeceu. Então, o que é que nós vemos nesse exemplo aqui de que Arão também caiu nesse erro, né? Nós vamos ver lá na frente que ele tenta agradar mais o povo do que a Deus e ele aí tem uma queda. E um exemplo, meu amado, que não é de um personagem bíblico, mas no dia a dia, é de uma pessoa muito famosa que teve a oportunidade, né, de testemunhar de Cristo na vida dele, mas ficou pelo meio do caminho. Mas eu acredito que tenha morrido salvo porque eu creio no Deus misericordioso. Um Deus que no último instante, se você clamar, ele pode lhe socorrer, né? Elvis Presley, né, que teve muitas músicas gospel, muitas músicas inspiradas, um irmão em Cristo, mas eu vi um documentário dele que ele ficou muito preocupado em agradar as pessoas que estavam ao redor e se esqueceu de agradar aquele a quem é devida toda a honra e toda a glória. E toda vez que a gente procura agradar as pessoas e não a Deus, nós nos distanciamos da graça dele. E aí, se houver tempo de se arrepender e voltar para os braços do Pai, ótimo. Mas quem não teve essa oportunidade? Então nós não podemos arriscar, como a lição no início diz, não existe supercrente. Então Arão, ele começou bem, né? Porque diz assim, o tópico 1, está aí na sua revista aí. O sucesso de Arão, né? Arão era a boca de Moisés. E o que isso quer dizer? Nós sabemos que Moisés, ele tinha uma certa dificuldade para falar em público, né? Pode ser a dificuldade de algumas pessoas, né? A Bíblia não entra em detalhes que dificuldade era essa. Também não interessa, né? Era algo pessoal dele lá. Mas Deus, ele não coloca um peso a mais do que nós possamos carregar. Então Deus disse, olha Moisés, essa desculpa que você não dá para ir lá, porque você não tem habilidade de falar em público, não tem nenhum problema não. O que eu disser a você, você vai dizer a Arão, e Arão vai ser o seu porta-voz. Então veja que coisa maravilhosa. Arão teve uma chamada da parte de Deus para ser porta-voz, né? Então, como a gente viu no início da lição, às vezes você não foi
não recebeu a chamada para ser pastor, mas você tem a oportunidade de ajudar o ministério do pastor, né? Você tem a oportunidade de ajudar o ministério de louvor, o departamento da sua igreja. Você tem a oportunidade de ajudar na escola bíblica dominical, ajudar a superintendência da escola, ciclo de oração, em alguma coisa, você pode servir ao Senhor, dando a sua contribuição, ajudando, né? Então, Arão, ele foi se encontrar com Moisés lá no deserto, né? Porque Deus tinha falado com ele que tinha uma chamada, e aí ele, conversando lá com Moisés disse, ó, Deus falou isso comigo e você, diante de Faraó, você vai, e diante do povo você vai falar, você tem essa chamada. E ele foi, né, porta-voz de Moisés e fez essa obra aí, né? Ele foi chamado e começou a praticar aí essa chamada que Deus fez para ele. Então, eu e você temos que ver qual é a chamada que Deus tem para nós, né? O que é que Deus colocou para nós fazermos? O segundo tópico, né? O primeiro tópico, né? O segundo item do primeiro tópico, o 2, diz assim: Arão, ajudante do seu irmão. Arão sempre apoiava seu irmão. Vemos isso claramente quando os amalequitas vieram atacar os israelitas. Josué era comandante do exército, enquanto Moisés subiu ao monte com a vara do Senhor na mão, né? Esse trecho aí da palavra, Josué, ele era do fronte, do combate, da guerra lá, a mão na lança, a mão na espada, né? Jovem, com todo vigor. E Moisés, né, foi lá no monte e começou a interceder, né, pelaquela guerra, pelaquela batalha. E Moisés, ele ficava com as mãos levantadas, né? Mão levantada quer dizer, estamos rendidos a ti, Senhor. Então, quando Moisés estava com a mão levantada, o exército de Israel prevalecia sobre seus inimigos. Mas, quando Moisés cansava os braços, o braço arriava, Israel começava a levar desvantagem. Então, aí Arão e Ur, né, eles seguravam os braços de Moisés quando cansava, para que o exército de Israel pudesse prevalecer. Então, aí a figura de Arão como ajudante, né? Será que eu e você estamos prontos para ajudar? Será que eu e você temos a humildade de não querer ser só o protagonista, mas ser aquela pessoa que está dando suporte, né? Eu louvo a Deus que hoje eu estou aqui trazendo esse estudo pela misericórdia do Senhor, mas tem um pessoal aqui dando um suporte tremendo, né? Para a honra e glória de Jesus. Não estão aparecendo aqui nas câmeras, mas sem o suporte deles, sem a ajuda deles, nada disso estaria acontecendo. E é isso que a lição também, ela vai nos ajudar. Não só ver as virtudes e as fraquezas, mas que nós temos um compromisso com a obra do Senhor. E nem sempre a gente vai ser o protagonista. A gente, às vezes, vai estar pelos bastidores, dando suporte. Mas Deus vai saber que nós contribuímos com a causa dele. Então, se você está em casa e você não pôde vir ainda ao culto na igreja, mas você pode continuar fazendo uma grande obra de onde você estiver, né? Possa ser que você esteja aqui agora, na igreja, no templo, mas onde você estiver, você pode estar contribuindo com a obra do Senhor, orando, intercedendo, clamando, né? Alguma coisa você tem que fazer, né? Então aí Arão, ajudante do seu irmão, e aí ele ficou lá segurando os braços de Moisés e junto com Ur, e a história nos diz que o exército de Israel, ele venceu, né? Não venceu só pela espada de Josué, não venceu só pela oração de Moisés, mas porque Moisés também tinha pessoas dando um suporte a ele. Então é muito importante o suporte que você pode dar ao seu líder. Não esqueça do seu líder, não deixe o seu líder no fronte, assim, abandonado, mas você pode ajudá-lo de alguma maneira. O item 3 do primeiro tópico diz assim: Arão, o sumo sacerdote. Está lá em Êxodo 28, 1 e 2. Deus chamou Arão para ser sacerdote.
e escolheu sua tribo, a tribo de Levi, para exercer o sacerdócio. Por isso que nós temos o hábito de quando alguém tem um trabalho mais específico na casa do Senhor, seja no Ministério de Louvor, seja no corpo diaconal, né, nós dizemos que somos levitas porque está ali no serviço da casa do Senhor, né? Eles são os mordomos da casa do Senhor. E aí, amados, o que é que acontece? Que Arão foi escolhido, foi chamado para ser sacerdote. Aí eu pergunto a você, isso na antiga aliança. Na nova aliança, nós lemos no início, meu amado. Nós lemos no início, lá no livro de 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Eu e você na nova aliança, nós fomos chamados para ser sacerdotes. Não é? Não o sacerdote do Antigo Testamento, de levar, né, entrar no templo para apresentar o sacrifício do animal anual. Mas nós somos sacerdotes, né, na nova aliança. Nós podemos chegarmos a Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento, interceder por alguém, interceder pela nossa vida, pela vida da nossa família. Nós podemos fazer algo grande para o Senhor. Então, eu e você, nos nossos dias, nós somos sacerdotes também do Senhor. Assim como Arão teve uma chamada para ser sacerdote, eu e você também fomos chamados, conforme está escrito lá em 1 Pedro, né, 2:9. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós já vimos no primeiro tópico, né, o sucesso de Arão. Primeiro tópico, o sucesso de Arão. Nós vimos 3 itens. Arão, a boca de Moisés. 2, Arão, ajudante do seu irmão. 3, Arão, o sumo sacerdote. Né? Então, era o único autorizado a entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano. Só que agora na nova aliança, eu e você podemos entrar na presença de Deus em qualquer lugar e em qualquer momento. Veja que coisa maravilhosa, né? Então, isso aí, no primeiro tópico, nós vimos o sucesso de Arão através desses 3 itens. Boca de Moisés, ajudante do seu irmão e sumo sacerdote. No segundo tópico, amado, né? Para nós chegarmos na conclusão, nós vamos ver as fraquezas de Arão, tá? Nós vamos ver a fraqueza de Arão. Então, o primeiro item do segundo tópico, as fraquezas de Arão, é Arão influenciado pelo povo, né? E aonde entra essa influência aí? Moisés foi se consagrar no monte, Moisés foi receber as palavras de Deus lá no monte, passou lá um bom tempo. E como Moisés estava demorando a voltar, o povo quis uma única desculpa para pecar. Não deixe que o inimigo, né, lance seta, lhe dando uma desculpa para você se distanciar de Deus. Não temos motivo para isso. Temos que se lembrar que somos pequenos, falhos e limitados e precisamos de Deus o tempo todo, em todo o tempo. Então, o povo lá arrumou uma desculpa para pecar. O diabo só quer lhe dar uma desculpa para pecar. O povo arrumou uma desculpa para pecar, que Moisés estava demorando a descer do monte. Ah, irmão, foi 20 dias, 30 dias, 40 dias. Não interessa, não tem desculpa para pecar. E aí deram uma pressão em Arão, e Arão aí cedeu. Mandou trazer as joias, o ouro, e praticaram uma abominação ao Senhor, prestaram culto idólatra, praticaram, porque aqueles hebreus eles tinham saído do Egito, então eles sabiam como fazer, né, imagens de esculturas para a idolatria. E Arão deu o que eles estavam pedindo. Aí a pergunta, nesta manhã, a pergunta nessa escola bíblica dominical: será que eu e você estamos deixando ser influenciado pelo mundo, pelas pressões das pessoas,
pela a pressão do sistema? Jovem, será que você está cedendo à pressão lá na faculdade, à pressão lá na escola, né? A pressão, né, para as pessoas que já estão no mercado de trabalho, a pressão lá no trabalho? É porque eu não posso ser quadrado, eu não posso ser careta. Eu quero dizer a você que você é sacerdócio real, você é nação eleita, você é povo adquirido. Você não pode ceder ao sistema, ao mundo, porque você tem uma chamada de Deus, você tem uma obra para fazer, você tem que ser porta-voz de Deus, você tem que ser ajudante do seu irmão, ajudante do seu líder, porque você é um sacerdote. E aí Arão, ele fraquejou, ele não aguentou a pressão, e aí ele maculou, vamos dizer assim, o seu currículo, né? E aí Moisés, quando desce, Moisés disse: que loucura é essa? Foi o que aconteceu aqui. Não, porque o povo pressionou, porque o povo queria, e nós como humano, nós temos essa natureza de Adão. Lá no Éden, quando Adão caiu, que Deus foi cobrar ele. Deus já sabia que Deus é onisciente. Disse: Adão, por que tu estás se escondendo? Ele disse: Senhor, é porque eu estou nu. E Deus disse a ele: Adão, quem te disse que tu estavas nu? Né? E aí Deus, quando vai conversar com ele disse: ó, a culpa não é minha não, a culpa é do Senhor que deu a mulher para mim. A mulher disse: não, a culpa não é minha não, a culpa é da serpente. Então, a transferência de responsabilidade é algo que está impregnado na natureza pecaminosa. E nesta manhã eu e você temos que fazer uma reflexão dentro de nós. Será que nós vamos ceder? Com a desculpa que a carne é fraca. Porque minha família disse que se eu continuasse indo para a igreja, eu ia ser escanteado. A Bíblia diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, porque Deus continua no controle da tua vida, continua firme, continua perseverando, que Deus entrará com providência na tua vida. E aí Arão disse: tu sabes, Moisés, que esse povo aí é duro de coração, esse povo é perverso, e jogou a culpa no povo. Eu quero dizer a você que a chamada ministerial de sacerdote foi para Arão, não foi para o povo não. A chamada que Deus teve foi para você. Então não tem desculpa para fazer a obra do Senhor. Porque o Senhor Deus é eterno, Ele é tremendo. Ele vai te capacitar. Ele não vai deixar você ser tentado além das suas forças, além das minhas forças. Então aí Arão, ele mostrou uma fraqueza, e Moisés ficou muito triste, né? E Moisés voltou lá para conversar com Deus, e Deus ia extinguir aquela aliança. Por sorte, tinha um homem de Deus que não esqueceu do sacerdócio que Deus colocou na mão dele, e ele clamou a Deus, e ele disse: Deus, não tira essa bênção do povo, né? E aí Deus dá uma outra oportunidade. O segundo item do segundo tópico, né? O segundo tópico que nós estamos vendo as fraquezas de Arão, chama Arão influenciado pela irmã. E não bastasse esse incidente, lá na frente nós vamos ver que Arão mais uma vez se deixou influenciar, né? Só que lá na frente Miriam, né? Ela começa a tagarelar no ouvido de Arão. Então, em vez de ele dizer: ó, essa não é a vontade de Deus não, porque Deus já falou com a gente. Mas ela disse: e Deus só fala através de Moisés? E quem é Moisés para que a gente tenha que se reportar a ele, né? E aí a soberba foi implantada no coração de Arão, que já estava no coração de Miriam, né? E aí foi contaminado, ele foi influenciado de novo. E aí o que é que acontece? Quando ele faz, né? Ele faz esse moltinho aí. Porque eu quero dizer a você que esse tipo de rebeldia dentro da igreja, a Bíblia diz que é semelhante ao pecado de feitiçaria, né? Então a pessoa tem que ter muito cuidado quando alguém dentro da igreja, né? Principalmente dentro da igreja,
Estou falando nem no trabalho, nem na faculdade, nem na escola, mas principalmente dentro da igreja, porque quando é lá fora a gente já está atento, mas dentro da igreja às vezes a gente pode ficar desapercebido. Começar a fazer conversinha aqui, conversinha ali. Saia dessa, para que você não caia no pecado de rebelião, no pecado de feitiçaria. E aí, Arão foi incapaz de repreendê-la e exercer a sua autoridade. E a Bíblia diz que disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Números capítulo 12, versículo 2. O Senhor ficou irado com os dois, e o resultado foi que Miriam ficou leprosa, e Arão se apavorou quando viu isso. Mas logo Arão reconheceu o seu pecado e confessou a Moisés, loucamente procedemos e pecamos. Números 12, 11. Esse pecado dos dois irmãos atrasou a viagem do povo de Israel por uma semana. O que é que nós aprendemos disso? A consequência do pecado. Que além de Miriam adquirir a lepra, às vezes a prática da desobediência, o deixar ser influenciado pelos outros, não vai trazer o problema só para você não, meu amado. Mas pode trazer um problema grande para a sua família, para a sua comunidade, para a sua igreja, para o seu trabalho, para o seu testemunho pessoal. Então, nós temos que ficar atento a essas influências externas. Então, nós, para entrarmos agora na conclusão, a lição ela está aí dividida, em 2 tópicos: o sucesso de Arão, que nós vimos 3 itens. Arão, a boca de Moisés, Arão como porta-voz, sendo uma bênção. O 2, Arão sendo uma bênção, ajudante do seu irmão Moisés, que era o líder. E o item 3, Arão como sumo sacerdote. Tive a honra de ser chamado para ser sumo sacerdote. E a segunda parte é o segundo tópico, as fraquezas de Arão, que foram aqui colocadas pela lição, 2. Arão influenciado pelo povo, e Arão influenciado pela sua irmã. Então, não permita que o sistema, as pessoas lhe influenciem para você parar a obra, você parar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, e o seu testemunho. E em segundo, às vezes não é o sistema que vem nos influenciar, às vezes não é as pessoas da vida secular que vem nos influenciar, mas às vezes é uma pessoa muito próxima a nós que vem nos influenciar para o erro, para o engano, e temos que estar também atento a isso. Pessoas muito próximas, que no caso aí de Arão foi Miriam, sua irmã. Então nós vimos aí que a lição foi dividida em 2 tópicos, o sucesso e a fraqueza de Arão. E agora nós vamos ver a conclusão. Arão trabalhou com seu irmão Moisés durante os 40 anos no deserto. Porém, como ele, não entrou na terra prometida. Arão, o primeiro sacerdote, começou a linha dos sacerdotes da tribo de Levi e teve a alegria de ver seu trabalho levado adiante por Eleazar, seu filho, que o sucedeu no cargo. Arão morreu no Monte Hor e o povo chorou sua morte durante 30 dias, mostrando que, apesar das suas fraquezas, ele foi amado pelo povo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que Arão, mesmo ele tendo essa fraqueza, ele começou bem, mas ele terminou bem. Mas algumas pessoas na Bíblia começaram bem e terminaram mal. Então fica essa reflexão aí. Pessoas como nós. Arão, pessoas como nós, com virtudes e fraquezas. Começou bem e pela misericórdia do Senhor ele terminou bem. Mas tem umas arranhadas aí na vida espiritual. E a reflexão que fica para nós nessa manhã, pessoas como nós, é que você possa começar bem e você terminar bem, sem ter essas quedas. Tá certo, meu amado? Então nós aprendemos aí com o nosso irmão Arão, que nós devemos vigiar, estarmos atentos. Amém? Eu quero agradecer a superintendência mais uma vez, pela oportunidade, pelo convite, pela escolha da lição, pessoas como nós, Então,
que a gente pode ver na prática, né, a semelhança da fragilidade, né, da raça humana, e nós temos que estar atentos para isso. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus por isso. Então, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade para a honra e glória de Jesus. Amém?